Votação da nova aposentadoria do servidor público fica mesmo para depois do Carnaval. O plenário aprova vencimento integral para servidor público aposentado por invalidez. Novos impasses adiam votação da Lei Geral da Copa na comissão especial. Mas líder do governo avisa, matéria precisa sair da Câmara para o Senado até o final de março. Destaques da edição do Câmara Hoje, que começa agora. Terça-feira de votações no plenário da Câmara. Deputados analisaram 2 medidas provisórias e uma proposta de emenda constitucional na sessão de hoje. Mas antes foi preciso aquela rodada de negociações na reunião dos líderes partidários, como informa direto do Salão Verde o repórter Fabrício Rocha. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Ariadne. Exatamente, aquela negociação toda, mas tudo terminou do jeito que nós adiantamos no Câmara Hoje de segunda-feira. De fato, foi transferida para o dia 28 a votação do projeto que cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público, a polêmica FUNPRESP. Vamos ver o que os líderes disseram sobre isso. O PSDB vai encaminhar pela votação do fundo, mas vai discutir nos destaques o aprimoramento. Sobretudo a tese se o fundo deve ser repartido entre os 3 poderes ou não, são 3 fundos, ou se um único fundo, detalhes sobre a forma de contribuição, são detalhes técnicos que vão ser discutidos após a aprovação do mérito. O Democrata já anunciou que vai obstruir a votação do FUNPRESP, mesmo no dia 28, provavelmente uma posição distinta da do PSDB. Eu acho que o PSDB fará acordo para votar, não sei se no mérito. Nós vamos obstruir, o presidente vai pautar um direito que ele tem, mas os democratas vão utilizar do regimento da casa para retardar a votação. O PDT já avisou que não vai obstruir, vai votar contra, mas não vai obstruir. Antes de ontem, talvez o PDT tivesse dito que ia obstruir. E até dia 28, vamos conversar também com o DEM, para verificar, mesmo que há discordância no mérito, que eu acredito que não há do ponto de vista de conteúdo, é mais uma tática parlamentar de fazer disputa com a base aliada, com o governo, que é natural, é papel da oposição, mas eu acredito que do ponto de vista do mérito não há discordância, porque é um projeto importante para o país, para as futuras gerações. Portanto, está aí configurada, então, a discussão que vai tomar conta do plenário a partir do dia 28, com provavelmente votação de destaques no dia 29. Nessa reunião de líderes também foi conversada a ação do grupo de trabalho que foi criado para fazer uma nova divisão das comissões, das presidências das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, por causa da chegada do PSD, a criação do PSD, com uma bancada muito grande, o que pode causar realmente uma redivisão, uma nova forma, um novo cálculo para a divisão das comissões, das presidências das comissões permanentes, e os líderes falaram um pouquinho sobre isso também. O PSDB demandou ao presidente Marco Maia que na primeira semana após o retorno do Carnaval nós possamos, no máximo até a quarta-feira, dia 29, ele decidir, nós definimos as comissões, porque a instalação só se daria na quarta-feira, dia 7 de março. Nosso entendimento é que, se não houver uma solução já na semana seguinte, após o Carnaval, nós vamos começar a comprometer o início do ano legislativo. E grande parte da produção legislativa e política se dá nas comissões. É inconcebível que nós não façamos isso já na primeira semana, independente dos problemas e as demandas que a gente sabe que há em relação a outro partido político. A comissão, que está sendo coordenada pelo deputado Arlindo Quinaglia, deve apresentar o seu relatório final amanhã. Havendo entendimento, já na primeira semana dos trabalhos legislativos, nós vamos encaminhar a composição das comissões. Não havendo entendimento, não havendo acordo até amanhã, eu vou arbitrar essa questão e vou tomar uma decisão sobre a composição das comissões. Bom, e feitos os acordos, né, nesse dia, nessa semana, aliás, marcada por acordos, passou-se a votação e também, tudo por acordo, os deputados liquidaram de uma vez só, em uma tarde, um pouquinho da noite, tudo aquilo que era planejado para votação durante a semana. Foram votadas 2 medidas provisórias, uma proposta de emenda à Constituição, ao contrário do que se imaginava que poderia acontecer. Houve sim um quórum suficiente para a votação. A medida provisória 544 já tinha acordo fechado desde a reunião dos líderes. Ela
ela cria o RETID, que é um regime tributário especial para a indústria de equipamentos de defesa e permite novas modalidades de contratação de algumas empresas, por exemplo, as empresas estratégicas que seriam parceiras do governo de certa forma e devem ser obrigatoriamente de comando de brasileiros, devem ser sediadas no Brasil. Os votos dos acionistas brasileiros devem ter um peso maior do que o voto de acionistas estrangeiros. Enfim, é uma modalidade um pouco parecida, para quem conhece, com o modo dos contractors americanos, que eram muito usados, por exemplo, durante o programa espacial dos Estados Unidos. A medida provisória 545 também foi aprovada. Essa não tinha acordo fechado na reunião dos líderes, mas logo antes da votação houve um consenso e passou-se, então, a discussão do relatório do deputado Júnior Coimbra, do PMDB de Tocantins. A medida, ela repassa para a Secretaria da Receita Federal, são vários pontos de uma só medida provisória. Ela passa para o controle da Secretaria de Receita Federal, a taxa que é cobrada em portos brasileiros, que é o AFRMM, adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante, que passa então ao controle da Secretaria de Receita Federal. Nessa mesma medida provisória há também uma nova forma de tributação do café não torrado. Ele passa a ser tributado pelo lucro presumido, pelo suposto lucro presumido. Seria, segundo o relator, uma medida para incentivar a exportação do café já processado. Em vez do Brasil exportar o grão sem beneficiamento e depois importar o café que mandamos para fora, seria uma forma de incentivar, então, a exportação do produto, do café brasileiro já processado. A medida também traz o programa Cinema Perto de Você, que é um programa para incentivar a construção e a reforma de cinemas, especialmente no interior e em bairros pobres nos grandes centros. Essa votação teve algumas inclusões, vários destaques foram apresentados para essa medida provisória e 2 deles foram aprovados. Um que foi feito pelo PPS, ele dá prioridade para a exibição de filmes nacionais nesses cinemas que forem criados pelo programa Cinema Perto de Você. E uma outra proposta do PSDB exige que os projetos das novas salas de cinema inclua a questão da acessibilidade, permita então a acessibilidade a todas as pessoas com deficiências físicas. Depois da medida provisória 545, foi a vez de votação em sessão extraordinária da PEC 270, uma proposta de emenda à Constituição que garante o direito à aposentadoria integral para aqueles que se aposentaram por invalidez, por doença, por acidente, por alguma coisa assim. Essa PEC já tinha acordo, a votação foi quase unânime. Foram 428 votos a favor, 3 votos contrários e uma abstenção. Com isso, a pauta de votações da semana foi completa, ainda restam 4 medidas provisórias que estão trancando a pauta, mas não serão mais discutidas na sessão extraordinária que está marcada para esta quarta-feira, apenas para debates. Ariadne. Obrigada, Fabrício. Uma boa noite para você. E na primeira reunião do ano do Conselho Político, hoje no Palácio do Planalto, para tratar das prioridades do governo nas votações aqui no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff pediu unidade à sua base aliada para votar projetos prioritários para o Executivo. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, lembrou que o funcionamento do Legislativo terá um ritmo diferente no primeiro e segundo semestres por causa das eleições municipais e afirmou que o governo federal já tem uma estratégia. Nós vamos focar no primeiro semestre algumas matérias muito importantes, muito relevantes, como agora nos próximos dias o Fundo de Previdência dos Servidores, a questão da Lei Geral da Copa, a última votação do Código Florestal, a questão dos royalties no Congresso, que está lá delegado. A presidenta mais uma vez reafirmou o seu compromisso com os contratos em vigor, Então, não teve quebra de contrato no governo do presidente Lula, não terá quebra de contrato no governo da presidenta Dilma. A ministra Idely Salvati fez questão de ressaltar a importância da parceria entre Executivo e Legislativo. A reunião do Conselho teve exatamente como objetivo colocar a parceria, mais uma vez, como central para o sucesso. O sucesso do nosso país depende profundamente das ações do governo, da presidenta Dilma, mas elas
estas ações precisam estar respaldadas também no Congresso com a aprovação das matérias. Em entrevista coletiva, no fim do encontro, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que os investimentos vão crescer mais de 10% neste ano, ao mesmo tempo que a economia brasileira vai ter uma expansão de 4,5%. E também fez questão de lembrar: nós só conseguiremos atingir esse resultado extremamente positivo para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, pondo em prática programas econômicos e programas sociais, se o Congresso continuar trabalhando junto com o governo federal, como tem feito, aprovando projetos importantes, impedindo o aumento de gastos de custeio que podem ameaçar a estabilidade do nosso programa e, portanto, fazendo um trabalho conjunto, como fizemos em 2011. Nós temos o desafio de remar contra a corrente. Enquanto o mundo inteiro está desacelerando, inclusive os países emergentes estão desacelerando. A China vai estar com um crescimento menor em 2012 do que 2011, a Índia menor também. Só para ficar claro, gastos de custeio são todos aqueles destinados a manter em funcionamento a máquina administrativa, como pagamento de servidores, telefonia, água, energia e combustível, entre outros. E durante a reunião do Conselho Político, o tema segurança pública nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro também foi tratado. Houve um pedido para que o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, se reúna com os governadores de todo o país, divididos em regiões, para levantar propostas que possam ser transformadas em projetos de lei. Aqui na Câmara, o presidente comentou a sugestão. Na verdade, nós temos uma comissão que foi criada aqui na casa que tem a responsabilidade de tratar, discutir e achar alternativas para a área da segurança pública no país, que é coordenada, relatada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Essa comissão já pediu a todos os governadores que informe qual o impacto que teria a votação da PEC 300 nos seus orçamentos. O que eu tenho dito e tenho afirmado em todos os momentos é de que nós não podemos legislar sobre gastos que são gastos dos estados. O tema do salário dos servidores públicos estaduais é uma questão que precisa ser discutida e aprofundada nos estados. E há uma diferença entre os estados brasileiros. Uma coisa é a capacidade financeira da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Outra coisa é a capacidade financeira do Acre, do Amapá, do Maranhão. E nós precisamos, sempre que tratamos de matérias nacionais, levar em consideração esta realidade que é diferente nos estados. Por isso na minha opinião, é preferível que esses temas sejam discutidos no âmbito dos estados, a partir da realidade de cada um dos estados brasileiros. E a reunião marcada para hoje da Comissão Especial da Lei Geral da Copa foi cancelada. O relator, o deputado Vicente Cândido, quer mais tempo para formatar novas propostas, entre elas o visto eletrônico. O texto define detalhes sobre a organização da competição, como o valor dos ingressos populares e a autorização para a venda de bebidas alcoólicas. Você acha que a venda de bebidas alcoólicas deve ser autorizada dentro dos estádios durante a Copa? Eu sou totalmente contra essa história de você proibir venda de cerveja nos estádios, porque se o camarada tiver a intenção de ir para brigar, ir para caçar confusão ou ir bêbado ao estádio, ele bebe antes, ele bebe em casa, enfim. É até mais barato que beber no estádio. Eu acho isso um absurdo, né? Você vai para lá, você assistir o jogo. Esse negócio de bebida alcoólica no ginásio daria muita briga, confusão e muita gente estaria machucada. Não vejo problema nisso, não. Desde que a galera bebe e tem consciência do que faz. Futebol, por natureza, já é bagunça, né? Então, se liberar a bebida alcoólica, pode ficar pior do que a bagunça que já tem hoje em dia, que é de praxe nos estádios. Desde 2003, o Estatuto do Torcedor proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros. A possibilidade de revogar essa interdição chegou a ser sugerida pelo deputado Vicente Cândido, que é relator do projeto na Comissão Especial da Lei Geral da Copa. Mas a ideia despertou tantas reações que foi abandonada. Só faltava essa, queria abrir para todos os jogos. A discussão nossa se iria justamente rasgar a legislação brasileira e abrir essa exceção
para os jogos da Copa. E, ao que tudo indica, essa exceção já foi aberta. O relatório deve prever, então, que seja aberta uma exceção, permitindo a venda de bebidas alcoólicas nos estádios apenas durante a realização dos jogos dos eventos promovidos pela FIFA, como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. A autorização deve ficar restrita à venda de cervejas em copos de plástico para evitar atos de vandalismo com garrafas ou latas. Mas mesmo esta proposta não é consenso, nem entre os deputados da base governista. Como esse é um problema que nos divide, imagino que o mais prudente é que este debate fique a posteriori, que a gente possa votar a Lei Geral da Copa, deixando essa regulamentação para um outro momento, porque é uma situação que realmente não unifica a bancada, nem mesmo a bancada do governo. O país assinou acordos junto à FIFA que garantiam que todos os seus fornecedores poderiam vender os seus produtos dentro do estádio. E é importante que o Brasil cumpra os compromissos firmados. Para facilitar a aprovação do projeto, um texto principal pode ser colocado em votação com temas de consenso, deixando a polêmica da venda de bebidas alcoólicas para votação em destaques. Esse ponto da bebida alcoólica, eu acho que ele deve ser votado em forma de destaque, porque daí os deputados vão poder se posicionar. Segundo o presidente da comissão especial, o relator da Lei Geral da Copa pediu mais tempo para terminar o seu relatório depois de uma reunião que aconteceu nesta terça-feira aqui na Casa Civil. O relator apresentou novas propostas que foram questionadas pelo governo, como a concessão de vistos eletrônicos que poderiam facilitar a vinda de turistas estrangeiros para a Copa. A votação foi adiada para depois do Carnaval e deve acontecer na última semana de fevereiro. Se a comissão não tiver condições de resolver a tempo, que é o ideal resolver, nós temos uma alternativa de trazer direto para o plenário. Esposas de bombeiros e policiais presos no Rio de Janeiro durante a greve da categoria estiveram hoje aqui na Câmara para pedir ajuda dos deputados. Elas querem que seus maridos sejam transferidos da penitenciária de Bangu 1 para instalações militares. A greve já terminou, mas eles continuam presos. A Comissão de Segurança Pública entrou em contato com o governo do Rio e recebeu garantias de que o problema será resolvido. Pelo menos 9 bombeiros e 17 policiais militares estão presos desde o início da greve da categoria no Rio de Janeiro na semana passada. Eles foram acusados de crime de desobediência e por incitar greve e estão no presídio de segurança máxima de Bangu 1. Nesta terça-feira, um grupo de esposas dos policiais e bombeiros foi recebido pelos deputados da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Elas pedem a remoção dos maridos para instalações militares. A detenção em presídio é considerada ilegal e arbitrária. O mais imediato, a flagrante condição ilegal, arbitrária e desumana em que os detidos estão num presídio de segurança máxima. Em relação ao movimento que já até foi suspenso pela categoria, não tem mais greve no Rio. O segundo momento é trabalhar a anistia, sim, ninguém delinquiu e eles são dignos do instrumento da anistia. Nós vamos certamente apresentar esse projeto aqui, sem dúvida alguma. Sabemos que a causa é justa, ela sempre foi mansa, pacífica e ordeira, em momento algum teve degradação, depredação dentro do Estado por esses profissionais, que é um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro. Durante a realização da audiência, deputados se mobilizaram e entraram em contato com representantes do governo do Estado do Rio. O presidente da comissão anunciou ao final da reunião que o secretário de governo garantiu que vai resolver o problema. O senhor Wilson Carlos Carvalho, secretário de governo do Rio de Janeiro, falando em nome do governo do Estado, que passou a seguinte mensagem: que vossas senhorias podem voltar para o Rio de Janeiro, procurar os comandantes da Polícia Militar e do Bombeiro Militar e o secretário Beltrame, que eles já estão à disposição para resolver essa questão relacionada à prisão em Bangu. Dá para imaginar uma dívida de 400 bilhões de reais? Pois é esse o valor que 25 estados brasileiros devem ao governo federal. As dívidas não começaram tão grandes assim, não. O problema foi que houve uma renegociação em 1998 e, a partir daí, foi adotado como índice de correção o IGPDI. Em apenas 3 anos, esse índice aumentou 215%. A estratégia agora é tentar convencer o governo a mudar o índice de correção das dívidas.
A mobilização começou ontem em Belo Horizonte, em uma reunião de representantes de assembleias legislativas de vários estados. 400 bilhões de reais. É o que 25 estados brasileiros devem à União. O processo começou em 1997, quando uma lei permitiu ao governo federal comprar títulos dos estados no mercado. Em Minas, pelo contrato, o pagamento do débito não poderia comprometer mais do que 13% da arrecadação. Mas o valor tem aumentado tanto que o montante é 5 vezes o que se investe em saúde e 9 vezes os gastos com a educação no estado. A situação é parecida na maioria dos estados devedores. Representantes de legislativos de todo o Brasil iniciaram um movimento com o objetivo de sensibilizar o governo federal a renegociar os débitos. O primeiro encontro foi na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde propostas foram colocadas em debate. Outras reuniões devem ser realizadas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Espero que nós possamos agora atingir a federação, porque conforme eu falei, nós infelizmente estamos vivenciando uma federação fantasiosa, capenga, né? E de forma perniciosa, não prevalece a vontade dos estados, a vontade dos municípios. Existe uma concentração muito grande, perversa, de recursos e de prerrogativas no seio do governo federal. Isso tem que ser revertido, tem que ser abolido. Os estados se encontram diante de um cenário de calamidade. As dívidas são impagáveis. Ao final do debate, os presidentes das assembleias de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo assinaram a Carta de Minas, que será enviada ao Congresso Nacional. Na carta, eles pedem a substituição dos índices de correção, além da redução do percentual máximo de comprometimento das receitas dos estados com o pagamento da dívida. A bancada feminina se reuniu hoje para definir os projetos de maior interesse das mulheres em 2012. Essas propostas serão depois discutidas com o Colégio de Líderes e entregues à presidência da Câmara para serem incluídas na pauta de votações da Casa. As mulheres representam quase a metade dos trabalhadores brasileiros, mas os salários delas ainda correspondem, em média, a 70% do que ganham os homens em funções semelhantes. Entre os eleitores, elas já são maioria, mas o número de deputadas ainda está abaixo de 10% da composição da Câmara. Na primeira reunião deste ano, a bancada feminina discutiu as prioridades na luta para mudar essas distorções na política e na sociedade. Nós temos alguns projetos que nós temos interesse. A equidade de direitos, a equidade de gênero no mercado de trabalho, eliminar todas as formas de discriminações no mercado de trabalho. Existe uma série de projetos que nós queremos estar apreciando. E queremos introduzir essa discussão da participação das mulheres na política, não apenas na participação da mulher enquanto eleitora, mas também para que ela possa ser votada. Nós queremos introduzir essa discussão na reforma, no grupo de reforma política. A deputada Dalva Figueiredo lembra que a bancada feminina vai continuar lutando também para tirar do papel leis que já foram aprovadas no parlamento. Por exemplo, a aposentadoria das donas de casa, né? O que está sendo feito, se já tem uma proposta de definição de alíquota, enfim, para que a gente possa ver esse projeto tão importante para as mulheres, que foi votado aqui na Câmara e aprovado, sendo executado pelo governo. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do Legislativo você confere durante a nossa programação e também na nossa página na internet. Uma ótima noite para você.